Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus e quiser abrir, abra em Lucas, capítulo 1. A nossa igreja, ela é um presente para nós, né? Então, se a gente relembrar, nos últimos meses, em agosto, a igreja celebrou o mistério de Deus através das vocações, né? Então, nós vimos aí, teve a questão do sacerdócio, das famílias. Então, a igreja celebrou esse mistério. Em setembro, nós celebramos o mistério de Deus através da palavra, né? A palavra, aprender a ler a Escritura, a entender que a palavra nos alimenta, nos sustenta, nos transforma, vai nos transformando. Nesse mês de outubro, nós vamos celebrar os mistérios de Deus através das missões. Então, o mês de outubro é o mês missionário, além de ser o mês do rosário. Mas a missão é de todos nós. Todos nós, batizados, somos chamados a ser missionários. Mas missionário, antes de fazer, ele tem de ser. Eu falo que a missão mais difícil que a gente recebe é de ser discípulo, é de ser filho de Deus, né? Essa é a missão difícil. Então a gente vai começar a aprender a ser, porque todos nós que somos esse sonho de amor de Deus, Ele nos chamou à vida e nos chamou para uma única vocação. Qual é? Qual? A vocação de ser santos. Ela nem fala nesse assunto, falou. É a vocação de ser santo. A nossa grande tristeza na vida deveria ser de não sermos santos. Então, ser santo é fazer bem tudo aquilo que Ele nos convida a fazer aonde estivermos. Na família, no trabalho, na igreja, aonde estiver. Então, o próximo mês, o mês de novembro, a gente não celebra o dia de Todos os Santos. Está vendo como é que tem uma sequência? A gente que não presta atenção. Mas nada é feito por acaso, né? Então, desperta para a missão, você é instruído, a gente é convocado para a missão para ser santo. É belíssimo isso, né? A gente que não presta atenção, vai levar na vida aquela correria, já todo mundo preocupado com o Natal, não presta nem atenção, porque tem outras coisas aí acontecendo. Então é lindo, como é que a gente precisa se formar pela palavra, como é que a gente precisa ter instrução no sentido de que eu tenho que escutar, aprender, ser transformado para ensinar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. A boca fala o que o coração está cheio. Então, isso que nós temos que aprender. Por que nós vamos lendo essa palavra? Então, Lucas, né, eu pedi que abrissem Lucas, capítulo 1, porque Lucas descreve o perfil exatinho do discípulo. Exatinho. E o discípulo de Jesus, assim, como modelo, como que agrada a Deus, tem uma pessoa descrita que é o modelo perfeito do discipulado. Vocês conseguem arriscar quem seja? Quem é o modelo que nós vamos seguir os passos? Nós vamos aprender
a ser discípulo com essa pessoa. Vocês têm noção? Não? Quem foi o primeiro discípulo de Jesus? Maria, muito bem. O primeiro discípulo de Jesus foi Maria. Então, nós vamos seguir os passos de Maria. Se a gente acompanhar a Bíblia, Maria falou 7 vezes. O povo fala pouquinho econômico, né, gente? Econômico. Então, nós vamos escutar as 7 palavras de Nossa Senhora, para ver o que nós vamos tirar dessas palavras para o nosso caminhar, ok? Então, a primeira palavra de Nossa Senhora, Lucas capítulo 1, se vocês quiserem marcar, vai estar no versículo 14, mentira, 34. Quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Filho do Altíssimo. Então Maria disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ser missionária? Como é que vai ser isso? Então, atrás dessa frase existe um diálogo, ok? Ela conversa. Para que a gente possa fazer a nossa caminhada espiritual de ser discípulo, nós também temos que ter um diálogo. Dialogar, isso significa oração, rezar. Diálogo, encontro, oração, encontro, onde tem eu e Jesus. É um encontro, onde um fala e o outro escuta. Onde o outro fala e eu escuto. Então nós vamos caminhar para poder aprender a conversar, aprender a rezar, aprender a ver qual é o papel da oração na nossa vida. Quanto tempo a gente tem gasto com oração na nossa vida? Porque às vezes a gente tem resumido a nossa vida com a oração, às vezes de vir aqui, ou de rezar só o terço, mas a nossa vida tem que incluir, a nossa vida de missionário, de ser santo, tem que incluir a leitura da palavra, meditar a palavra, eu tenho que adorar, eu tenho que, se possível, Eucaristia diária. Isso é um trabalho, porque senão eu vou dar o quê? Nada, né? Então nós precisamos de aprender esse momento da oração, o quanto essa oração pode ir nos transformando primeiro. Essa é a grande palavra. Lembra que semana passada eu falei com vocês do fruto do sicômoro? O sicômoro é aquela árvore que dá um monte de fruto que não tem gosto de nada. Mas para ela ter gosto, antes de colher, ela tem que ser cortada. Não muda a substância, mas o suco vai transformando e dando gosto na fruta. Assim é a palavra na nossa vida. À medida que a gente vai escutando, que a gente vai fazendo dessa palavra um diálogo com o Senhor, a palavra vai nos transformando, vai dando gosto na nossa vida, né? A nossa vida passa a ser uma vida saborosa, uma vida que tem, a hora onde vocês chegam, vocês fazem diferença. Então, andar com Jesus, ser discípulo dele é tão interessante, que Jesus sempre estava se vocês lerem a palavra inteira, vocês vão ver que andava com Jesus 3 grupos. Estava Jesus, tinha uma multidão, tinha os discípulos e tinha os fariseus. Então, a multidão quer milagres e prodígios. Os discípulos se comprometeram com ele. E os fariseus criticavam. A gente precisa entender que no nosso caminho com Jesus, em qual desses grupos nós estamos? Porque às vezes a gente quer ser só a turma da multidão e só quer ver o milagre. Né? E às vezes a gente só quer ver o milagre e não quer compromisso zero, né? Fala, não, vamos rezar, não, mas assim, não dá para você rezar para mim, né? A gente não quer o compromisso, não quer o sacrifício, mas eu vou ter que fazer isso todo dia, ué, não como todo dia, reza todo dia,
né? É o cuidar da vida espiritual, é o crescimento espiritual. Então esse é o primeiro ponto, né? Tanto que a gente precisa aprender com isso, em que momento eu estou, se eu estou querendo só um milagre, se de verdade eu quero me comprometer, eu quero prestar atenção em tudo que Nossa Senhora fez, porque eu quero seguir, eu quero de verdade ser discípulo de Jesus, ou se eu quero só criticar, eu nem entro no reino, nem deixo os outros entrar. O fariseu era assim, eles nem deixavam o povo entrar, Jesus falou isso com eles, vocês não entram, não deixam o povo entrar, de tanta confusão que vocês arrumam, de tanto obstáculo que vocês põem para que as pessoas possam chegar até Ele. Então, vamos nos ver no caminho e falar, em que ponto eu estou do meu caminho? Em que grupo eu me enquadro? Então, primeiro a gente aprendeu que reza. O segundo, Maria fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, é o compromisso, né? Então, primeiro eu rezo, e depois que eu rezo, eu tenho uma prontidão em servir a Deus e ao irmão. Essa é a prontidão de São José. São José, então, a gente não achou uma palavra que ele falou, nada. Mas São José era aquela pessoa que parecia um atleta. Ele estava sempre atento, o atleta ele está sempre atento para o tiro, para o assovio, para o apito, para o que seja, porque ele sabia que ele tinha que se lançar. São José estava sempre pronto para fazer a palavra, para cumprir a vontade de Deus, sempre pronto. Maria também, aquela prontidão, você imagina, ela era uma menina de uns 13 anos, escuta isso e fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Isso não é brinquedo, não. Porque a gente, quando vai se entregar a Deus, a gente põe um monte de senão para Ele, ainda enche um. Então, eu vou fazer um contrato. Então, eu faço isso desde que o Senhor... Qual o requisito que ela pôs aqui para Ele? Nenhum. Imagina, era uma menina, ia ficar grávida do Filho do Altíssimo. E ela obedeceu. Fico pensando que ela nem foi contar para José e ela estava noiva, né, gente? Naquela época ela funcionava assim. O casamento era assim. E ela já estava prometida a José. Só que eles assinavam um contrato. Quando que Maria ia para a casa de José? Depois que ele construísse a casa, igualzinho hoje. Hoje o povo começa a namorar, já vai para a casa do moço, já leva tudo. Fala, menina, mas você acabou de conhecer ele. Não, já foi para lá. Não é assim, primeiro ele constrói a casa. Aí depois ela ia em procissão, ia os pais levando Maria, e os amigos, era o dia da festa, entregava ela lá. É igual hoje. Então Maria já estava prometida, você imagina, ela não sabia como é que José ia entender isso. E ela teve que entregar tudo. Porque uma razão, ela podia inclusive ser apedrejada, ela sabia da lei. A mulher que engravidasse antes de casar, ela era apedrejada, até a morte. E ela sabia dos riscos. E ela não foi correndo atrás de José e falou, sabe o que aconteceu? Teve um anjo lá em casa. Não. Esperou Deus agir. Igual a gente faz hoje. Esperou, né? Deus contar para José que era sério. A gente já teria colocado no Instagram, né? Imagina. Olha que loucura que já tinha sido isso. Imagina, gente, eu fui a escolhida. Igualzinho. Aqueles filtros no rosto para aparecer, né? Um monte de luz. Não, loucura. E ela caladinha. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, primeiro eu vou rezar para escutar e depois falar, faça-se. Faça, Senhor, a vossa vontade na minha vida. Aquilo que o Senhor me criou. Isso é o discípulo. E aí vocês viram a página, já entenderam que vocês têm que ter prontidão, entrega para estar à disposição do Senhor. Né? Fico lembrando do coitado do Jonas. Deus falou, Jonas, vai lá para Nínive. Ele falou, sim, senhor. Entrou no navio, pegou o navio, trocou o contrato e foi para Tarsis. Obediente sozinho, né?
vai para cá, Jonas. Sim, senhor, foi para lá. Aí Deus pegou ele e falou, volta para cá que eu mandei, para cá. Fica na baleia, agora te cospe lá, agora fala. É assim. E a gente tema, né? Essa docilidade de Maria, né? Fico imaginando que o Espírito Santo fez o que quis com ela. Imagina a docilidade de uma menina que fala, faça-se. Imagina. Porque ela não teve que falar assim para Deus uma vez. Fico imaginando o caminho dela, teve um caminho de conversão, um caminho de entrega. Vocês imaginam, se eu fosse parar aqui para comentar com vocês, todos os passos dela, que o objetivo não é esse, todos os passos de Maria, todo o aperto que ela passou. Eu penso demais nela andando no burrinho, no lombo de um burro para ter menino, já estava na hora de nascer. Isso aqui é transporte confortável, né? Choveu, aquelas estradinhas, ela andando com José, não tinha lugar para dormir, dormia no chão quantas vezes até chegar em Belém. Devia olhar para Deus Pai e falar, é assim mesmo, meu filho, seu menino aqui, vai dormir aqui mesmo? Imagina, eles eram 2 crianças, 2 meninos. Hoje a gente não dá conta de uma gota de sacrifício, já está reclamando. Eu fico pensando muito assim, como é que foi todo esse processo. Quantas vezes ela disse sim a tudo sem ter... Ela não tinha um cortejo de anjo atrás dela e ela não tinha nada por escrito, assinado, carimbado, nada. Foi o que o anjo falou e acabou. Isso é brinquedo, né? Então imagina o que a gente precisa aprender na nossa caminhada de fé. Por isso a oração, ela é tão fundamental para o segundo passo, que é a entrega. Porque é a oração que vai nos transformando. Quanto mais vezes eu comungar, mais eu serei transformada. Quanto mais vezes eu adorar, mais eu serei transformada. Vocês não tenham dúvida disso. A gente não vai fazer uma relação sólida com Jesus vendo ele de vez em quando. É diarinho. E aí Maria, o terceiro passo, a terceira palavra dela, é quando ela vai lá encontrar com Isabel. Que o anjo falou com ela que Isabel estava grávida. Então ela vai lá e encontra com Isabel e ela fala, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O quanto é difícil na nossa vida a gente aprender a agradecer a Deus por tudo que acontece. Em geral, a gente agradece aquilo que é bom e reclama quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quem reclama, clama 2 vezes. Pensaram nessa palavra? Se eu reclamo, eu clamo 2 vezes. Quem agradece, quem passa a ter gratidão, atrai graças e bênçãos para você e para sua família. Aquele que reclama, puxa o que não presta para sua casa. Guardem isso, que isso é bíblico. O murmurento atrai o que não precisa. Então, eu sei que não é fácil a caminhada com Deus, com Jesus, e aprender com Ele, aprender dessa relação, ser grato por tudo que Ele dá. Seja chuva, seja sol, seja alegria, seja tristeza, seja saúde, seja doença, a tudo dar graças. Ô luta! É um aprendizado na nossa vida não ser murmurento, mas aprender a ter gratidão. A gratidão não é uma coisa, uma virtude do ser humano. A gente é reclamão mesmo. Então aprender, ser transformado. Pensa na fruta que vai cair no suco para transformar. É isso, aprender a agradecer a Deus. Aprender a agradecer por tudo. Aprender a fazer da nossa vida uma ação de graças. Né? Maria, quando recebe a notícia, ela sai e vai em direção a Isabel para servir. Compreende? Então, ela já tinha escutado, ela ficou pronta, ela agradeceu e se colocou a serviço. O Rio Jordão, ele é chamado o Rio da Vida, porque por onde ele passa, onde ele vai desaguando, ele da Galileia para baixo, ele vai gerando vida, vegetação
e peixe. E ele deságua, acaba no Mar Morto. É morto porque fica parado nele mesmo, em si mesmado. Ele só retém os minerais. Ele não dá nada. Compreende? Às vezes na nossa vida a gente é em si mesmado. A gente não dá nem uma roupa velha rasgada. Quanto mais uma palavra. Quanto mais um alento a alguém. Quanto mais um abraço a alguém. Então aqui a vida de Maria foi colocada a serviço. Nós estamos aqui para fazer da nossa vida uma ação de graças. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me criou, cheio de dom e talento, e o que eu posso fazer com isso para o outro, para Deus e para o outro. É isso. Aprender a não reter, mas desaguar. E isso é belíssimo, né? Belíssimo. Então nós já aprendemos alguns passos com a Nossa Senhora. E o outro passo, a outra fala dela, está em Lucas, agora pula lá para o capítulo 2, no versículo 48, quando Nossa Senhora perde Jesus. Um dia muito fácil, né? Quando eles subiram a Jerusalém, e Jesus tinha 12 anos de idade, ele podia seguir Nossa Senhora ou podia seguir São José. E um achou que estava com o outro, depois que andaram, um dia descobre que ele não estava lá. Aí tem que voltar para procurar esse menino. Quando eles chegam no templo e encontram Jesus, essa frase de Nossa Senhora é um encanto que ela disse: olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ela começa assim: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, procurávamos. Então olha que interessante, quando a gente começa a ser transformado, a ser discípulo de Jesus, como é que o nosso olhar vai mudando. Então a gente aprende, Nossa Senhora que procurava pelo Filho que era Deus, então a preocupação com as coisas de Deus, mas ela tinha uma preocupação imensa com a preocupação de São José. José estava preocupado. Imagina, a grande protagonista ali depois de Jesus era ela. Ela podia ter chegado igual a gente chega, com o menino e falar: menino, te mato que você fez isso com sua mãe. Porque a mãe já chega arrebentando. Ela se colocou junto com José e falou: teu pai e eu. Ela não se colocou à frente dele. Aqui tem a unidade da família, unidade do casal. Não tem um na frente do outro, tem os dois. Teu pai e eu estávamos aflitos. Não colocou que a dor dela estava maior. Ela não fez que é drama que a gente costuma fazer, né? Vocês vão ver quando eu for embora, eu vou largar vocês tudo para trás. Vocês vão sofrer, vocês vão ver o que é mãe, né? É assim que as mães falam. Vocês vão ver o que é perder uma mãe na vida, né? Aqui Maria não. Teu pai e eu estávamos aflitos. Então vocês imaginem de verdade a preocupação com o outro, o olhar para o outro. Não se colocou acima dele, junto dele. E isso é uma coisa para a gente poder prestar atenção, que de verdade a gente tem que se preocupar uns com os outros. De verdade, nós não somos melhores uns que os outros, somos todos irmãos. Então quando eu estou fazendo meu caminho de conversão, o outro me preocupa. Se eu vejo uma tristeza no olho do outro, eu tenho que estar atento para ver o que está acontecendo com o outro. Se eu vejo que a situação do outro está apertada, não me custa nada ajudar. Se eu vejo que aquela pessoa está sempre naquele lugar e não apareceu, eu ligo para saber o que houve. O que houve? Ou então eu vou lá e falo: o que está acontecendo que você não foi? Está precisando de alguma ajuda? Está doente? A gente se preocupa a gente muda o olhar, né, pela sensibilidade de ver o outro. Então nós já aprendemos muita coisa aqui. Aí agora vocês vão lá para João. No Evangelho de João, no capítulo 2, lá nas bodas de Caná, Nossa Senhora com um olhar atento ao outro,
chega perto de Jesus, fala com ele assim: eles não têm mais vinho. Então, quando a gente passa a ter um olhar para o outro, a gente é capaz de se comprometer de verdade. E aqui a gente precisa aprender, quando a gente compromete, a gente se compromete inclusive com a oração. Essa família não tem mais vinho, elas não têm mais alegria, elas não têm mais disposição de viver, essa família está em crise, essa família está prestes a separar. O que está acontecendo com o outro? Eles não têm mais vinho. Como é que eu faço para ajudar o outro? Eu posso rezar pelo outro. Afinal, mas só rezar? Às vezes a gente está diante de alguma situação e fala assim, isso aqui é uma situação de impotência, vocês imaginam? Tinha uma festa imensa acontecendo, um casamento, e o vinho acaba. É igual a gente vê situações que você se sente impotente e fala assim, mas o que eu posso fazer? Eu posso rezar pelo outro. Fala, mas só rezar? Ah, mas a gente não tem dimensão que a força da oração transforma e pode mudar a vida do outro. Então, a gente vê alguém sofrendo e fala assim com o outro, pode ficar tranquilo que eu vou rezar por você. Mentira, que a grande maioria das vezes a gente não reza. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Estou rezando demais para você. Mentira. Mal rezou uma Ave Maria. Mas a gente precisa de verdade se comprometer. Porque é claro que se eu pego alguém doente e vou rezar por ele, claro que eu quero um milagre, quero que alguma graça especial aconteça, mas aquela graça pode não acontecer. Então eu fico lembrando muito de Padre Léo, que quando ele descobriu o câncer, o Brasil inteiro rezou por Padre Léo. E aí, quando ele estava muito, já fase terminal, que já estava no paliativo, ele fala, o Brasil inteiro rezou por mim, mas Deus não me curou no físico, porque eu sou terrível, minha alma é custosa, mas Deus curou a minha alma e me salvou. Então, às vezes a gente quer a cura física, mas mais importante que a cura física é a salvação da alma de alguém. Hoje em dia a coisa que mais me preocupa é a salvação, é ter o direito de ir para o céu. Então, quando lá no CTI, recentemente eles ligaram no domingo que uma criança estava para morrer e precisava do batismo, falei com a médica que estava de plantão, falei, Juliana, se a gente não pode devolver a saúde, então dá a essa criança o direito de ir para o céu, de voltar para casa. Então faça esse batismo direito para ele poder voltar para casa. Então isso é importantíssimo. A minha oração pode mudar a trajetória do outro. Mas é minha oração simples? Sim, é minha oração. Do jeito que eu sei, eu falo ajoelho e falo, Senhor, de verdade se importe com o outro. De verdade se interesse pelo outro. Santo Agostinho, num dos discursos dele, da hora da morte de Estevão, lembra quando Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir, né? Que eles estão apedrejando Pedro, Paulo estava assistindo, que naquele momento ele era Saulo, lembra? Que matava, que os cristãos arrepiavam com Saulo, e Saulo estava assistindo a morte de Estevão. Ele não estava jogando pedra, mas ele estava assistindo a morte. E naquele momento Estevão reza e fala, pede perdão a Deus por eles e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Santo Agostinho fala que essa oração de Estevão salvou a vida de Paulo, fez Saulo se transformar em Paulo, que essa oração dele foi importante. Se vocês já leram a vida de Glória Polo, quando ela é queimada por um raio, quando ela está diante de Jesus, analisando a vida dela, Jesus fala com ela, sabe por que eu vou te dar a chance de voltar, Glória? Por causa desse irmão aqui, um homem simples da roça, que foi numa vendinha da roça comprar mantimentos, e o dono da venda embala os produtos com o jornal, e que o acidente dela tinha sido a primeira página do jornal. Quando ele vê o acidente, ele ajoelha e fala, oh meu pai, a minha irmãzinha, cuida da minha irmãzinha.
Então ele fala: olha, Glória, a oração simples desse homem justo, piedoso, te dará a chance de voltar. Então não duvidem, a gente precisa se preocupar, mas não sei rezar, é a intenção do seu coração, quando você se preocupa de verdade com o outro e fala: Senhor, cuida do meu irmão, dá uma chance para ele. Essa missão é nossa, nós somos missionários. A gente tem que ajudar os outros na oração. Nós temos que ajudar aqueles que estão desanimados, perderam o ânimo. Aqueles que estão caídos no caminho, ajuda, coragem, coloca de pé, fala: vamos. E às vezes a nossa oração simples, mas profunda de coração, pode mudar o outro. E aqui nas bodas de Caná, Nossa Senhora também fala uma outra coisa tão simples, né, gente? Tão simples essa palavrinha dela. Ela fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Oh, coisa simples. Simples demais, porque São Bento, se alguém aqui é adepto de São Bento, gosta de ler as coisas de São Bento me encanta. E a primeira regra de São Bento é assim: filho, escuta o mestre. Simples assim. Porque o escutar está relacionado com obedecer. Essa é a questão. Porque eu tenho que escutar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que gerar na minha vida, uma norma de vida que eu cumpro. Eu não posso escutar a palavra de Deus e fingir que ela não falou, foi comigo. Então quando eu escuto o Senhor falar assim: não julgueis, eu não posso sair da missa, olhar alguém ali e falar mal do outro. Eu acabei de escutar. Enquanto essa palavra não virou regra para mim, ela não me transformou, não está servindo nada no meu caminho. Então, não julgueis. Então, quando eu escuto, então primeiro escuta, abre o seu ouvido para ouvir, não esse ouvido, o do coração, aprender a ouvir. E a última palavra do manual de São Bento é: chegarás. Quem não escuta não vai chegar. Aonde? Nós estamos a caminho, né? Nós já falamos muito sobre isso. A gente vem do amor e voltamos para o amor. Então eu estou a caminho com Jesus para Jerusalém. Jerusalém é lugar de morte, filó, de sofrimento. Não, é lugar de ressurreição. É para lá que nós vamos ser transformados, nós vamos ressuscitar. Mas para me chegar à eternidade, para me chegar no céu, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Senão, meus queridos, não terá caminho. Então, aprender a obedecer. Como ela obedeceu: faça em mim, segundo a vossa palavra. Obedecer tudo que escutou. Não é uma brincadeira. Então primeiro eu tenho que aprender: fazei tudo o que ele vos disser. Quem obedece, chega. E a última palavra, vocês viram que nós já andamos essa palavra de Deus. A última palavra está em João também 19, que é quando Nossa Senhora ficou de pé diante da cruz. Ô luta! Permanecer de pé significa estar ressuscitado. É a atitude de quem ressuscita, é a atitude de quem confiou, e é a atitude de quem manteve a elegância. Eu sempre falei com vocês: Nossa Senhora é muito elegante. O que significa elegância segundo Zacarias? A elegância significa vestir as vestes da salvação, vestir-se de Deus. Imagina, Maria estava ali aos pés da cruz, olhando aquela cena que eu não sei como suportou, aquele sofrimento sem palavras. E ela permaneceu ali, ela devia olhar e falava: não pode ser só isso. Gabriel falou comigo que o reino dele não ia ter fim. Ela ficou ali em silêncio, né, gente? Porque silêncio é uma palavra, né? Então ela ficou ali em silêncio, de pé, com a elegância de quem crê. Ela manteve a confiança dela incondicional em Deus. Ela não sabia de nada que ia acontecer. A ressurreição não era o que ela imaginava que podia acontecer naquele momento. E ela permaneceu de pé. Então, para a gente poder permanecer de pé nas noites escuras nossas,
nas dificuldades, na hora que a vida começa a nos tirar as coisas, na hora que vai faltando todo mundo. Como é que eu permaneço? Aprender dela essa confiança incondicional, essa fé inabalável que ela teve. Para isso eu preciso conhecer. Então por isso que eu começo lá de trás. Eu começo escutando a palavra de Deus, para ser formado, para poder estar pronto para servir a Deus e meu irmão, para ter olhar para ver o outro, para interceder por outro, cuidar do outro. Porque Jesus nos ensinou o caminho. Ele caiu para nos mostrar onde é que estava o caminho. Ele é o nosso caminho, né? Ele é a nossa meta, é onde nós queremos chegar. Então ser discípulo de Jesus, acompanhar os passos de Nossa Senhora, não é uma brincadeira, mas é um caminho. Esse é o caminho perfeito do discípulo. É aquele que escuta, permite ser transformado, entende que ele tem uma missão, a missão de ser santificado, permitir que a nossa vida seja santificada. À medida que Deus vai nos mandando as coisas e Ele vai trabalhando em nós, que nós temos um compromisso uns com os outros, e que cada um que encontra conosco não pode sair pior do que chegou. Lembra? Já falei isso para vocês, que está na palavra de Deus. Qual é a dívida que nós temos uns com os outros? É a dívida do amor. Ninguém pode sair, encontrou comigo, pode sair pior do que chegou. Essa é a nossa dívida. Então tomar atenção que estamos juntos e que nós não vamos chegar lá no céu sozinhos, temos que levar uns aos outros, não é? Nós caminhamos juntos, nos ajudar nesse caminho. E que quando a gente chegar diante de Deus, né, quando chegar a hora da gente ir, lembre de uma coisa que eu vou dizer para vocês. Deus não vai nos julgar pelas nossas obras. Deus não vai julgar pelas coisas que fizemos. Mas Deus vai avaliar os nossos esforços para conseguir ser um discípulo dele. Ele vai avaliar as nossas dificuldades. Ele vai avaliar as nossas noites sem dormir, pensando em como fazer, o tempo que a gente ficou parado para poder ler, as nossas dificuldades até chegar na missa diária, as nossas dificuldades com a oração de todos os dias, as nossas dificuldades em cumprir todos os sacramentos, em cumprir a palavra dele até o fim. Deus vai nos avaliar pelos nossos esforços, para poder ser parecido com ele. Porque ser igual a ele é impossível. Mas nós temos que desejar. A nossa vida é sempre o encontro da graça com a liberdade. Eu falo, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu não quero ser um fariseu que vai só criticar. Eu quero de verdade ser transformado. Eu quero de verdade. Então me ajuda. É o meu desejo da graça, da liberdade com a graça. Me conceda a graça por intercessão de Maria Santíssima. Que Nossa Senhora, né, nossa mãe das graças, Nossa Senhora das graças, possa interceder junto a Jesus na vida de cada um de nós nessa noite. Fala, olha lá, Jesus, quantos já acordaram para a consciência de que são missionários e da vocação de todos de serem santos, e que ela nessa noite possa olhar para cada um de nós e dizer a Ele cada graça espiritual que nós estamos precisando e que nem a gente sabe, que nós não somos capazes nem de saber o que a gente precisa para a nossa caminhada, mas ela, como nossa mãe, sabe de tudo. Quem tiver com a palavra de Deus, abra no Salmo 30. No Salmo 30, no versículo 12, esse salmo nos diz assim: transformastes o meu luto em dança. Em outro trecho, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Como é difícil a gente pensar nesse versículo, entender que no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, Deus pode transformar as minhas lágrimas, o meu pranto, em uma dança. A gente fala isso é impossível, mas é preciso, primeiro a gente acreditar, não é? Isso só pode acontecer se a gente tem uma vida de oração, uma vida baseada em Deus, uma vida com propósito em Deus. Então hoje, quando eu trouxe esse versículo para vocês, eu trouxe para que a gente possa pensar na nossa vida como um todo. Se hoje nós estamos aqui nesse momento, com a nossa história até aqui, nós tivemos um passado, e a gente tem uma tendência a separar aquilo que foi as alegrias e aquilo que foi as tristezas. Mas é preciso juntar tudo, porque tudo isso nos fez ser, até aqui agora, o que somos. E ter na vida uma caminhada que seja grato a Deus pelas dores e pelas alegrias que nós vivemos, que nos fazem ser assim hoje. A gratidão não é um valor do ser humano, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente aprende a ser grato. Então, quando eu aprendo a ser grato, porque eu entendo que eu tenho uma gratidão pela vida que eu recebi uma vida, e que não é isento de sofrimento, de perdas, de frustrações, mas eu preciso conciliar aquele relacionamento que não deu certo, aquilo que eu devia ter feito de outra maneira. Eu preciso conciliar perdão comigo mesmo e diante de Deus, porque às vezes eu perco e a primeira pessoa que eu culpo é Deus. Fala, o Senhor levou meu pai. Às vezes, não sei se é seu pai, ele era filho, né? Então a gente não compreende e tem uma falsa ilusão que tudo nos pertence. Quando a gente caminha na via da gratidão, a gente começa a compreender que tudo é graça. Então eu recebi a vida de graça, com as alegrias e as tristezas, mas que elas podem ser transformadas. Tudo isso pode passar a ter um novo olhar, mas se a nossa vida for baseada em Deus, se eu levar essa dor diante de quem resolve. Então, quando a gente, por que isso é possível transformar a minha dor em uma dança? Isso é muito para nós pensar nisso agora, quando a gente tem uma mágoa, tem uma tristeza, quando a gente foi podado, né? Jesus fala assim lá em João 15, todo aquele que permanece em mim, eu nele, está muito fruto. E ele fala com os discípulos, não, vocês já estão inseridos pela palavra, mas mesmo assim os discípulos tiveram que ser podados, para que eles dessem frutos. Na nossa vida, nós vamos entender muitas vezes que essas podas chegam para nos fazer dar mais frutos nos momentos que Deus precisa. Deus vai nos transformando, nos moldando, como a gente sendo um barro nas mãos do oleiro. E as transformações às vezes tiram um excesso de cá, tiram uma coisa de lá, e Deus vai nos colocando no caminho. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar de gratidão por tudo que nós já passamos. Mas nós só temos uma pessoa a quem a gente pode fazer isso. Então, quando a gente chora as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas perdas, os nossos abandonos, a gente só pode chorar diante daquele que pode me curar. Então eu choro diante de Deus, porque o pranto, ele nos mostra a nossa miséria, nos faz ser pobres, entender a nossa pequenez, somos nada, mas é diante dele
dele que eu posso transformar isso. Por que que no meio do pranto, no meio da dor, eu consigo dançar? Porque quando eu me entrego e mostro o meu nada, a minha miséria, que eu conto para o Senhor todo o sofrimento e falo com Ele, como é que eu vou voltar à vida? Como que eu que estou no chão, destruída por uma perda? Seja uma traição, seja um abandono, seja perda de um filho, de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que se amava, ou de uma doença, ou você diante de um diagnóstico de uma doença que sem possibilidades aqui. Como é que eu saio disso? Chora diante dele, rasga diante dele, conta para ele da sua vida, conta, mas a gente tem que aprender a não esconder, porque o que escapa diante de Deus? Nada, nada escapa. Tudo aquilo que eu ofereço, Ele pode transformar. Então, mas Ele pode transformar, não eu. A gente põe limite na misericórdia de Deus, não ponha, Ele é Deus. Mas quando eu estou no chão, chorando, Ele fala, não chores. Ele é o único que pode chegar até nós, com aquela delicadeza que só Ele pode, nos dar a mão e nos convidar para uma dança, porque somente Ele pode transformar a nossa vida, só Ele pode nos levar numa leveza do Espírito que consegue nos mostrar outras coisas, e à medida que Ele vai nos curando e nos mostrando, Ele vai convidando outros para dançar, porque todo mundo tem sua dor. Quem não tem um espinho na carne? Qual de nós não tem uma dor? Mas é preciso que essa dor seja dita. Não esconda a sua dor atrás de hosanas ou de aleluias fáceis. Quando Jesus entrou no domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, Jesus começou com aleluia, com hosana, entrou no burrinho, igual um palhaço sentado ali no trono, num jumento, para nos mostrar, para que a gente nunca esquecesse, que não vamos conseguir vitórias fáceis. Esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa sair do chão, dar a mão a Ele e dançar, tem um caminho de conversão do nosso coração. De quando eu entrego a minha vida a Ele e falo, eu aceito toda a minha vida até agora, tenho que redimir todo o meu passado, integrar a minha alegria e minha tristeza, senão eu não estarei preparado para a nova vida que o Senhor quer me dar. Eu não estarei preparado para dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu não estarei preparado para ir onde o Senhor precisa de mim. Eu não estarei pronto para ser lançado aonde o Senhor quer que eu vá. Eu ainda não entendi que a minha vida foi dada porque ela vos pertence. A vida não é minha, a vida é dele. Ele deu. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Então quando eu pensei nisso, falei, porque eu sempre acreditei que o nosso Deus é o Deus que dança. Eu sempre acreditei nisso, né? Assim, que o nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que Ele nos propõe isso. E quando eu li isso no Salmo, né? Transformastes o meu luto em dança. Quem pode fazer que no meio de uma dor profunda eu volte a dançar, eu volte a acreditar, eu volte a ter coragem e confiança de caminhar de novo, eu volte a acreditar no amanhã? Por que eu posso voltar a dançar com Ele no movimento onde eu não tenha mais medo do sofrimento? Porque Ele me faz olhar o sofrimento de frente e fala, não tenha medo, olha a dor, olha a dor. Enfrenta a dor que você tiver que viver, enfrenta a dor, porque você vai descobrir que no meio do seu choro, no meio do seu sofrimento e da dor, você encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. E Ele falou para Paulo, basta-te, Paulo, a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente entende que não somos nós, é Ele. Ele é o Senhor. Ele transforma todas as coisas. Ele faz a dor mudar de cara.
E quando Ele nos convida a dançar, Ele vai falar, a gente vai entendendo, à medida que o nosso coração se converte, que a gente passa a não ter medo mais nem do sofrimento, nem da morte. Por quê? Por que eu não tenho mais medo do sofrimento e da morte? Por que à medida que a gente caminha com Ele, enfrentando o que tivermos que enfrentar, a gente não tem mais medo? Por quê? Aonde a nossa vida passa a ser baseada, fundamentada, estruturada em quê? Numa esperança indestrutível. A morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra na nossa vida. Nós não temos controle daquilo que vai chegar na nossa vida. Os 4 absurdos da vida do ser humano, que é a dor, o sofrimento, a solidão e a morte, todos vamos passar. Todos. Nós não temos controle daquilo que vai chegar, mas eu tenho controle daquilo como eu posso enfrentar. Como eu posso enfrentar essa dor? Como eu posso enfrentar essa perda? Como eu posso enfrentar um diagnóstico de um câncer? Com que olhar? Com que esperança? Como que eu me preparo? Já que o médico disse, você não tem saída com a sua doença, como é que eu me preparo? Desespero? Não, prepara minha alma para encontrar com Ele. Então eu vou confessar mais, vou ler tudo que eu preciso, vou fazer as pazes com quem precisa, resolver a vida, porque eu já estou indo para encontrar com Ele. O dia que eu já dei conta disso. Fulano está mal, já levou o padre? Não, coitado, o que ele vai pensar? Que está ruim. Mas ele está ruim, gente. Dá chance. Então, o quanto que é preciso a gente abrir os nossos olhos. Não esconda a sua dor diante de falsas alegrias. Enfrente a sua dor. O que hoje dói em você? O que está fazendo você sofrer? Qual é a perda que te incomoda? O que dentro de você está te incomodando e impedindo você de estar livre para voar com Ele, para dançar com Ele, para que Deus te conduza no passo? Então hoje eu liguei para o padre Alexandre e disse, padre, eu só quero dar uma palavra, que eu quero fazer com que essas pessoas aprendam a se colocar diante do único capaz de nos curar. É sem preço poder estar diante de Jesus vivo, é sem preço. E se tem algo que eu preciso falar, Filó morreu, mas deixou isso para nós, é a alegria de estar diante de Jesus vivo. Nós não temos consciência do presente que é. Que tesouro é Jesus vivo. Então hoje eu vou deixar vocês, por 15 minutos nós vamos ficar aqui. Quem puder, fique de joelho. Quem não quiser, fica sentado. Fique do jeito que você quiser. Mas Jesus veio para ficar, para curar. Não esconda dele a sua dor. Rasgue o coração. Não tenha medo de se expor diante dele, porque ele já sabe. Aquilo que for entregue será redimido. Ele cura, não põe limite na misericórdia de Deus. Ele transforma todas as situações. Ele muda tudo. Hoje imagina, havia uma multidão junto com Jesus e havia uma multidão junto com aquela mulher que carregava um filho morto. Jesus bate no esquife e fala, levanta. É a mesma palavra para todos nós. Levanta. Sai da sua situação de morte. Porque não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para uma vida em abundância. Deus quer que a gente esteja nesse mundo para viver a felicidade que Ele nos criou. Ele nos criou para sermos felizes, para viver essa vida em plenitude. Conta para Ele na sua vida, onde a graça dEle não entrou. Jesus, aonde que na minha vida eu estou morta, eu estou paralisada? É no casamento, é no relacionamento, é no trabalho, é na vida familiar. Aonde tem uma dor